Bom dia a todos. Preciso dizer essas duas palavras que tanto amam. Feliz sábado. Nem sempre consegui dizer essas palavras, mas agora digo com tanta paixão. Muita emoção. Porque, sim, é bom. Eu vou te dizer, finalmente acertei. Finalmente acertei. Por 56 anos, minha mente esteve cega para a verdade. O diabo me manteve cego para essa mensagem maravilhosa. Mas agora a palavra se espalhou. Se espalhou e eu sei a verdade e ele errou. Porque eu estou dizendo a todos. Amém. Meu objetivo é que todos que eu ver, eu vou contar a eles sobre essa verdade maravilhosa que eu tenho agora. Louvado seja o Senhor. Eu nasci um filho de uma mãe cristã e meu pai também. Quando nasci, meus pais eram crentes. E eu nasci em um domingo de manhã. E eles me disseram que na quarta-feira à noite eles me levaram à igreja. Quarta-feira à noite. Agora, não me lembro disso, é claro. Eu tinha apenas 4 dias de idade, mas eles me disseram isso. Mas eu me lembro que eu cresci na igreja. Eu posso contar nos dedos de uma só mão quantas vezes eu deixei de ir à igreja enquanto crescia. Então eu cresci em uma família que amava o Senhor. Eles não eram guardadores do sábado. Éramos batistas. Mas isso era tudo que eu conhecia enquanto crescia. Mas íamos à igreja todos os domingos de manhã, todos os domingos à noite, quarta-feira à noite. Eu cresci na igreja, me dediquei ao Senhor. E eu soube desde cedo que Deus tinha a mão dele na minha vida. Quando eu tinha 9 anos, me arrependi, recebi a mensagem, me arrependi, fui batizado e recebi o Senhor como meu Deus. E eu soube aos 10 anos que Deus havia me chamado para ser pastor. Eu não conhecia a palavra pastor naquela época. Essa palavra não era estranha, mas quando olho para trás, sei que eu deveria ser pastor aos 9 anos de idade, porque a mão de Deus estava no meu coração. Eu cresci sabendo disso. Então eu tinha uma herança de formação cristã. Eu só não tinha essa verdade sobre o sábado. Eu simplesmente não tinha. E então, quando eu tinha 20 anos, eu atendi esse chamado e fui para a faculdade teológica, e finalmente concluí o seminário, e assim por diante, obtive um diploma e tudo isso. Comecei a pastorear uma igreja, sou pastor há 35 anos. Mas pastoreei uma igreja dominical, ou igrejas dominicais, por 35 anos, e preguei a verdade sobre o que eu sabia ser a verdade durante esse tempo todo. Naquela época, decidimos que Deus estava nos guiando para começar uma escola cristã. Então, começamos uma escola cristã em Huntsville, há 14 anos. O mais bonito é que Huntsville tem um impacto tão grande com os adventistas por causa de Oakwood, e a população adventista lá é bem grande. E famílias adventistas escolheram colocar seus filhos em nossa escola. Agora, estou dizendo a vocês que Deus colocou eles lá. Para mim, porque eu não conhecia a mensagem. Então essas crianças vieram para a minha escola, e por todos esses anos, eu meio que mantive um olhar atento, de olho nessas famílias e nessas crianças. E eu estava me perguntando por que alguém iria querer desperdiçar um bom sábado indo à igreja. Então eu meio que tive aquela atitude de menosprezo, pensando, por que você guarda o sábado? Porque é um dia de jogo de futebol, pesca e tudo mais. Mas por que você não vem à nossa igreja no domingo e vamos fazer isso, certo? Essa era a minha atitude. Mas havia alguns desses alunos que tinham um chamado no coração de virem ao meu escritório e perguntarem, Pastor Reggie, posso falar com você por 1 minuto? Eu dizia, claro, porque minha porta estava sempre aberta. E havia uma jovem que entrou alguns anos atrás, ela começou a me contar sobre a mensagem do sábado. E eu a ouvia com muita educação, mas eu não abri meu coração para isso. Afinal, eu tinha um doutorado, sabe? Eu não ia ouvir uma menina adolescente me falar sobre essas coisas doutrinárias. Mas eu era educado como pastor. Então, nós sentamos lá e conversamos e assim por diante, não discutimos, e eu apenas ouvia o tempo todo e pensava, sim, é isso mesmo, ela ainda vai aprender um dia. Mas eu continuei olhando para as famílias. E sabe de uma coisa? Eu descobri que aquelas famílias adventistas que Deus plantou na minha escola, aquelas famílias adventistas que eles amavam, eles cuidavam de mim, eles me guiaram gentilmente, e eles simplesmente viveram e praticaram sua fé de forma consistente. E eu me lembro de uma vez que tínhamos um jogo de basquete uma sexta-feira à noite,
não tínhamos um controle de programação e o jogo aconteceu em uma sexta-feira à noite. E então um de nossos melhores jogadores era um aluno adventista. E o pai dele veio e nós tivemos na sexta-feira, era um jogo de sexta-feira à tarde, e notei que cerca de 30 ou 45 minutos antes do pôr do sol, bem no meio do jogo, o pai veio e levou as crianças e foram embora. Sim. E eu notei isso. Acho que agora eu sei por que ele fez isso, porque eles estavam indo à igreja, mas o que eu estou dizendo é que essas famílias eram consistentes. Amavam a Deus, acreditavam na mensagem dele, andavam na verdade e faziam isso com amor. Então um dia, esse mesmo homem que eu estou falando, que tirou o filho do jogo, veio até a mim e disse, Pastor Reggie, o nome dele é Gilsen, para aqueles que talvez o conheçam. Ele disse, Pastor Reggie, ele disse, você sabe que você e eu temos um ótimo relacionamento e os filhos dele estão na escola? E eu disse, claro. E ele disse, posso falar com você por um momento? E ele disse, pastor, sabe, eu tenho um livro que gostaria que você lesse. Ele disse, agora, você sabe que nós lemos o livro da minha família, nós acreditamos nas coisas que estão nesse livro, mas você sabe que podemos estar errados, podemos estar enganados sobre algo aqui agora. Amigo, ele estava armando uma para mim, hein? Ele estava me armando uma. E ele disse para mim, ele disse, você sabe, pastor, eu disse, realmente te aprecio, você tem um doutorado em teologia, e tudo o que ele disse foi, você se importaria de ler esse livro aqui? E eram os 10 mandamentos removidos 2 vezes. Ele disse, você podia apenas ler o livro, e no final do livro, seja gentil o suficiente para vir e me dizer, para que eu possa entender direito? E olha, ele estava realmente desafiando o meu ego, hein? Eu disse, bem, claro, irmão, ficarei feliz de ler esse livro. E o tempo todo eu estava pensando, essa é a minha chance de me entender com essas pessoas. Então eu aproveitei, eu li o livro, e li esse livro pela primeira vez, e preciso te dizer uma coisa, o que eu li literalmente me chocou. Porque, quero dizer que me chocou, mesmo tendo um doutorado, eu nunca tinha aprendido isso antes. E eu disse, bem, você sabe que deve haver mais nisso, talvez eu tenha lido muito rápido. Então eu decidi que leria o livro novamente. Então eu li cada página. E lá estava, a ficha começou a cair, e eu comecei a pensar, você não acha? Talvez eu tenha entendido errado o tempo todo. Então comecei a aprender sobre Constantino, e todas as coisas que aconteceram na Igreja Católica, e como começamos a seguir essa tradição. Então comecei a pensar, bem, talvez eu tenha entendido errado, deixa-me ler uma terceira vez, então eu li 3 vezes. E no final da terceira vez, fiquei tão comovido que disse, preciso deixar minha esposa ler esse livro? Então eu levei para casa. Eu não tinha contado a ela que eu tinha lido o livro, ela não sabia da história que você acabou de conhecer. E acabei de entregar o livro a ela e disse, querida, você leria esse livro? E no final me diria o que você acha sobre ele? Foi só o que eu disse, só me diga o que você acha. Ela disse, claro. E então ela leu o livro, leu como se fosse numa noite, e só tinha 120 páginas. Ela tinha acabado de ler o livro e eu estava lá. Lembro-me do exato momento em que ela terminou a última página, porque eu estava esperando para ouvir o que ela iria dizer. Ela fechou o livro, olhou para mim e eu perguntei, o que você acha? Vou citá-la literalmente. Isso é óbvio, porque não estamos fazendo isso. Eu disse, querida, não sei por que não estamos fazendo isso, mas deixa-me ler o livro de novo. Sim. Eu aprendo devagar. Então, no fim das contas, eu li esse livro 5 vezes. 5. Na verdade, li mais do que isso, mas naquele ponto eram 5. Estou te dizendo que este é o melhor livro que eu já li. Esse livro é o melhor livro que já li, fora a Bíblia. Porque esse livro é pessoal para mim, porque esse livro me iluminou para a verdade. E então, depois de lê-lo 5 vezes, ela e eu nos abraçamos e dissemos, querido Deus, sentimos muito por nunca ter tido essa verdade antes e por 35 anos eu tenho ensinado as pessoas a mensagem errada. Eu fiz isso com o coração certo, a atitude certa, mas eu tinha errado e você sabe que você pode ter a mensagem errada e ter uma mensagem doce sobre isso, mas ainda assim está errada. E então eu determinei, e nós determinamos que Deus nos faria uma mudança de estilo em nossa vida. Alguém mencionou isso aqui hoje. Foi uma mudança total de estilo de vida, não foi apenas mudar o nosso dia. Foi mudar todo o nosso estilo de vida.
Sim. Quero dizer, naquele momento eu decidi que vou desistir das minhas costelas de porco, do meu peixe gato, do meu camarão. Sim, eu desisti de tudo. Pelo Senhor. Sim. Mudança de estilo de vida. Então ficamos tão animados e felizes com essa maravilhosa verdade do sábado, que aprendemos que é o dia santo do Senhor e Ele nos disse para mantê-lo sagrado. Ele não nos disse para torná-lo sagrado. Ele fez isso. Então Ele apenas disse para nós lembrarmos disso e não esquecermos, para guardarmos aquele dia e nos entregarmos a Ele naquele dia, que Ele viria e nos visitar e nos cobriria com o manto de seu amor e faria isso um sinal para nós. Então decidimos, sim, Senhor, queremos isso em nossa vida. E então decidimos que faríamos essa mudança de estilo de vida, mas tínhamos uma igreja cheia de pessoas que não sabiam. E decidimos, bem, temos que ir lá contar a eles. Então no próximo domingo era a hora da verdade. E eles não sabiam o que eu estava prestes a dizer, e eu não sabia o que eles iriam dizer. E eu disse a eles o que eu acabei de compartilhar com vocês. E eu não sabia o que eles iriam dizer, mas eu os fiz saber. Eu disse, ouçam, isso é apenas algo que Deus falou comigo, com minha esposa, e nós fizemos um acordo, um compromisso com Deus, que do nosso estilo de vida está mudando, nossa mensagem está mudando, honraremos o Senhor, guardaremos o seu sábado santo, e essa mensagem que vamos começar a pregar, e vamos mudar nossos dias de adoração para o sábado. Se você puder se juntar a nós e quiser se juntar a nós, seja bem-vindo. Se não puder, nós amamos do mesmo jeito. Eu não sabia o que eles iriam dizer. Mas louvado seja o nome do Senhor. Cada pessoa na igreja, cada um deles, glória ao nome do Senhor. Sim. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, gente. Amém. Cada pessoa na igreja veio a nós naquela noite e disse-me, Pastor Reggie, nós não entendemos tudo que você está fazendo e por que está fazendo, mas nós vemos paixão em você, nós te amamos, você tem sido nosso pastor, confiamos em você e nós seguiremos sua liderança. E daquele domingo em diante, nunca mais nos encontramos aos domingos. Então começamos a nos reunir no sábado e o que fizemos foi inaugurá-lo. Quero dizer que é uma celebração para nós. É uma celebração. Oh, sim. E eu tenho que dizer uma coisa. Sei que você se encontra no sábado de manhã aqui. Nós não podemos esperar muito tempo. Nós temos que fazer isso no início, ao pôr do sol, na sexta-feira à noite. Bem quando está chegando, dizemos, Senhor, amamos este dia. Nós amamos o sábado. Senhor, é o seu santo dia. É uma celebração sobre a sua grandeza em nossa vida. Então toda a nossa igreja começou a crescer em número. Eu pensei que fosse diminuir, mas cresceu. E cresceu. E eu preciso dizer isso. Então, meu tempo acabou, mas... Veja, começamos com uma escola cristã há 14 anos. E eu havia pastoreado muitos antes. E estávamos começando uma escola. E eu não tinha necessariamente a intenção de anexar uma igreja a isso. Eu só ia fazer uma escola cristã. Mas tínhamos algumas famílias na nossa escola que começaram a vir até nós e não frequentavam nenhuma igreja. E eles disseram, podemos fazer um estudo bíblico? E então aquela coisa de pastor dentro de mim disse, claro. E então começamos um pequeno grupo de estudo bíblico. E eu realmente não queria a responsabilidade de uma igreja novamente. Uma escola era tudo isso que eu queria. E brincando com os pastores da cidade, eu dizia, vocês sabem, provavelmente eu sou o único pastor da cidade que ora para que a igreja não cresça. Sabe? E eu estava brincando, mas você sabe de uma coisa? Eu tenho que dizer isso. Eu estava dizendo isso de brincadeira, mas descobri que eu estava ofendendo o Senhor. E um dia o Espírito Santo simplesmente me deu um tapa bem aqui no peito e disse, Reggie, eu nunca mais quero que você diga isso de novo. Porque essa não é a sua igreja. A igreja pertence a Jesus. Ele disse, eu quero que ela cresça. Eu parei de dizer isso e disse, Senhor, deixe que essa igreja cresça. E quando eu comecei, quando minha esposa e eu, em nossa igreja, começamos a receber o sábado e a honrar o dia do sábado, começamos a adorar e aceitar e seguir a mensagem da melhor maneira que sabemos. E ainda, provavelmente, não estamos com tudo certo, mas nosso coração está dizendo, vamos fazer o que é certo. Aquela igreja começou a crescer.
E nosso pequeno santuário já não é mais tão grande quanto era, mas ele vai ser. Oh, ele vai ser. Vai ser. Porque eles estão vindo. Sim. Estão chegando. Simplesmente enche. E eles começam a vir de todos os lugares. E sabe qual é a última coisa que eu quero dizer a vocês? Obrigado. Você sabe que as pessoas estão famintas pela verdade. E vocês têm a verdade. Esta denominação tem a verdade. E graças a Deus pela Igreja Adventista, como o Senhor tem usado a Igreja Adventista para me tomar e me ajudar a entender o Apocalipse. Você viveu sua vida consistente e eu, mesmo não te conhecendo pessoalmente, sei como as pessoas olham para você. Como o mundo cristão olha para você, como nós te desprezamos. Você não sei, mas como nós costumávamos te desprezar. E apenas pensando, você sabe, você simplesmente entendeu errado e você é de uma seita e você é louco. Isso tudo era o que eu costumava dizer, essas coisas. E olha, Deus nos fez uma coisa boa, me colocou no meio de vocês aqui, hein? Glória ao seu nome. Então Deus te abençoe. Obrigado. Bendito seja o nome do Senhor, Ele é um bom Deus. Feliz sábado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.